Fala aí pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouco mais com vocês sobre o teorema do confronto e eu trouxe dois exercícios aí para a gente poder praticar um pouco. Esses exercícios foram exercícios de prova lá no curso do CEDERJ e o primeiro ele pede para você calcular o limite quando x e y tende a 0, 0 do cosseno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado vezes o seno de x ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado. Na letra B ele vai pedir para você calcular o limite quando x e y tende a 0, 0 da função y ao cubo sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Beleza? Então vamos lá, vamos tacar então esse item A. Para poder resolver esse item A, a ideia é usar o teorema do confronto aqui, tá? Você nota que geralmente ele não vai colocar na prova você use o teorema do confronto, ele não faz isso não. Então a gente está fazendo uma série de vídeos aí por partes, depois eu vou pegar e fazer um vídeo só, onde tem assim, calcule os limites. Eu vou botar 3 limites e ali a gente vai ter que decidir se eles são, se eu uso o teorema do anulamento, se eu uso o teste dos caminhos e por aí vai, tá? Mas nesse aqui a gente já sabe que vai usar o teorema do confronto. E mesmo sabendo isso, esse exercício aqui não é tão simples. Por quê? Porque você tem aqui uma função que é limitada, que é a função cosseno, a gente sabe que é limitada, que o módulo do cosseno ele é menor que ou igual a 1. E além disso, a função seno também é limitada. Então tem um produto de duas funções limitadas. Se eu for tentar calcular isso aí, eu não tenho, na verdade, nenhum teorema que fale sobre o produto de funções limitadas. Tá? O que eu tenho é o quê? Que um vai para zero, o limite de uma função vai para zero, que a outra função é uma função limitada. Tá claro? Então eu vou ter que usar essa ideia aí, tentar usar essa ideia. Mas repara o seguinte, essa daqui não tem muito o que fazer com ela não. Porque você tem a função 1 sobre x quadrado mais y quadrado, se tu mandar isso para 0, 0, você tem que ir cosseno de infinito. Então, fica um negócio meio esquisito. Essa daqui, se tu mandar para 0, 0, você vai ter 0 em cima, 0 embaixo. Então você tem uma função aqui dentro, que é o argumento aqui do seno, que é uma função que é uma função que está indeterminada. Eu sei que a função seno é uma função contínua. Então, na verdade, eu posso pegar e fazer o quê? Calcular o seno desse limite aqui. Esse limite aqui, eu vou mostrar que ele vai para zero. Tá certo? Se eu mostro que ele vai para zero, eu vou ter o seno de zero. O seno de zero é zero, então essa função toda vai para zero. O limite dela. E essa daqui é limitada. Então, eu vou mostrar isso. Vamos começar então pela parte mais fácil, verificando o quê? Temos que essa função aqui, que eu vou chamar de g de xy igual ao cosseno de 1 sobre x2 mais y2 é limitada. Limitada para todo xy pertencente a quem? Ao R2 menos 0, 0. Por quê? De fato, eu sei que o módulo do cosseno de 1 sobre x2 mais y2 é menor que ou igual a 1, menor que ou igual a 1. Ou seja, módulo de g de xy menor que ou igual a 1. Tá certo? Para todo xy pertencente ao R2 menos 0, 0. Tá? Então aqui está justificado, Essa função aqui ela é limitada. Então essa aqui é a minha primeira condição. Tá claro? O que eu tenho que mostrar agora é que essa função aqui vai para zero, tá bom? Então, além disso, temos que o limite de x3 sobre x2 mais y2, quando xy tende a 0, 0, é igual a zero, tá? Então eu estou afirmando isso aqui.
Aí eu vou ter que mostrar isso que eu estou afirmando. Repare que eu posso escrever esse limite assim, limite de quem? x2, x vezes x2 sobre x2 mais y2, quando x e y tende a 0, 0, tá? E a ideia vai ser fazer o quê? Mostrar que esse aqui vai para 0 e esse aqui é limitado, tá bom? Então vamos tentar fazer isso. Tudo que você falar, você tem que justificar. Você não pode simplesmente cuspir a afirmação, né, e deixar para lá. Você tem que pegar e tem que dizer o que, você tem que mostrar o que você está falando. Então eu estou falando aqui que esse limite aqui é 0. Aí eu vou mostrar isso. Tá? Repare que eu posso escrever isso aqui. Ó, temos que x ao quadrado é maior que ou igual a 0, que é menor que ou igual a x quadrado mais y quadrado. Tá certo? Então, eu posso dizer o quê? Dividindo todo mundo por x quadrado mais y quadrado. 0 é menor que ou igual a x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, que é menor que ou igual a 1. Aqui eu já estou fazendo direto, tá? No primeiro vídeo eu fiz o passo a passo, aqui eu já estou fazendo direto. Isso aqui quer dizer, então, vou chamar aqui f. f de xy igual a x2 sobre x2 mais y2 é limitada. Tá claro? Então essa função aí é limitada. Como eu falei com vocês, né? Eu teria que escrever o módulo, aquela coisa toda, mas daqui você já pode concluir diretamente. Limitada, claro, né? Para todo x, y pertencente ao R2 menos o 0, 0, né? Porque para 0, 0 essa função não está definida, então tem que dar aquela, né, aquela justificada ali. Beleza? Então essa daqui é limitada. Temos que vale isso aqui, né? E ainda o limite da função x, ó, quando xy tende a 0, 0, é igual a 0. Né? Assim, vou botar aqui isso. Segue do corolário do teorema do confronto, teorema do confronto, que limite de x3 sobre x2 mais y2 quando xy tende a 0, 0 é igual ao limite de x vezes x2 sobre x2 mais y2 quando xy tende a 0, 0. Isso é igual a quem? Isso aqui é limitada. Essa aqui tende a 0. Então, a resposta aqui é 0. Tá? Uma observação aqui, que às vezes eu deveria até ter falado isso no primeiro vídeo, mas eu vou falar aqui agora. Eu não posso escrever limite disso vezes o limite disso aqui não, tá? Não posso fazer isso porque isso é propriedade de limites. Eu só posso fazer se eu soubesse que esse limite existe e que esse existe. Na verdade, o limite dessa função que é limitada aqui
Isso dá para mostrar facilmente usando o teste de dois caminhos que esse limite aqui ele não vai existir, tá bom? Então assim, você toma cuidado com essas coisas, né? Porque tem gente que escreve limite de x vezes o limite disso aqui. Não pode fazer. Tem que escrever desse jeito que está aí, tá bom? Então essa daqui foi para zero, essa daqui é limitada, isso aqui vai para zero, beleza? Então o que eu posso concluir? Daí, como a função seno é contínua, temos que o limite quando xy tende a 0, 0 do seno de x3 sobre x2 mais y2 é igual ao seno do limite quando xy tende a 0, 0 de quem? Disso aqui, x3 sobre x2 mais y2, tá? Que eu acabei de provar que isso vai para quanto? Vai para zero, foi o que eu acabei de mostrar. Então, eu concluo aqui que o limite dessa função seno aqui, de x ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado, é o seno de zero, que é igual a quem? A zero. Essa daqui é a minha segunda condição, tá? Com isso, fechamos. Nota que é uma questão que dá um pouco de trabalho, né? Portanto, temos por I 2I e o corolário do teorema do confronto que aquele limite, né, daquela função limite quando xy tende a 0, 0 do cosseno de 1 sobre x2 mais y2 vezes o seno de x3 sobre x2 mais y2 é igual a quanto? A zero. Por quê? Essa daqui, melhor dizendo, é uma função limitada e essa daqui é uma função que vai para zero. Condição 2i, condição i. Então o produto vai para zero. Tá beleza? Então é assim que você resolve esse item A. Nota que você teve que usar duas vezes, né, o corolário do teorema do confronto. Beleza? Ela tinha essa pegadinha, né? Uma questão que não era muito fácil. Então vamos ao item B para a gente poder ir caminhando para o final. Então, o item B, né, que foi o cálculo P1 agora, mais recente, é o limite quando xy tende a 0, 0 de quem? De y3 sobre raiz de x2 mais y2, tá? Então, ó, vou chamar de L aqui. Repare que esse limite L ele pode ser escrito como limite quando xy tende a 0, 0 de quem? De y2 vezes y sobre raiz de x2 mais y2. Tá claro? Então posso escrever ele dessa forma. Qual é a ideia? Mostrar que essa função aqui é limitada, tá? E que essa daqui vai para zero. Beleza? Então a ideia é essa. Aí você vai dizer para mim, pô, Davi, mas como que eu vou saber que essa função aqui é limitada? Então, isso daí vem com a prática de exercícios, tá? Você vai fazendo vários exercícios, você vai vendo que tem certos tipos de função, né, bem características aí que já dá para você a dica de que é limitada. Essa daqui é uma delas, como aquela, né, que eu falei para vocês no início. X² sobre x² mais y².
Então tem que fazer muito exercício mesmo para poder ir percebendo essas coisas, tá? Então, ó, temos que o limite de y ao quadrado, quando xy tende a 0, 0, é igual a 0. Né? Manda y para 0, vai dar 0 ao quadrado, é 0. Então a primeira condição aí já está satisfeita. Né? A primeira condição do corolário do teorema do confronto. Que a gente lembra que dizia que o limite de uma f de xy, quando xy tendia a b, tinha que ir para quanto? Para 0. Então aqui eu tenho uma função, quando xy tende para 0, 0 que está indo para 0, essa condição aqui está satisfeita. A mais difícil é essa aqui. Né? Vamos mostrar que essa função aqui é limitada. Além disso, essa função g de xy igual a y sobre é limitada. Aí eu vou mostrar e vou dizer para onde ela é limitada, né? É claro que ela tem que ser limitada em quem? Para todo xy pertencente, né? Para todo xy pertencente ao R2 menos o 0, 0. Tá? O domínio dessa função aqui, né, você veja que é o R2 menos o 0, 0. Então ela vai ser limitada para qualquer x que seja xy pertencente lá ao domínio dela. Isso aqui que eu estou colocando é o domínio dessa função aqui. Então ela é limitada para isso aqui. Aí você vai dizer por quê, tem que mostrar, né? De fato, sabemos que tem isso aqui, ó. De fato, sabemos que o limite essa função y ao quadrado é maior que ou igual a 0, que é menor que ou igual a x quadrado mais y ao quadrado. Eu sei que isso daí é verdade. Tá? Além disso, eu sei também que a função raiz é uma função crescente. Então, eu vou passar a raiz aqui em todo mundo. Vai ficar raiz de 0 menor que ou igual a raiz de y ao quadrado, que é menor que ou igual a raiz de x2 mais y2. Beleza? Com isso, o que eu tenho? Eu vou ter daqui que 0 é menor que ou igual a quem? Módulo de y. Não esquece disso. Ó. Raiz de y ao quadrado é módulo de y. É aquela coisa lá do pré-cálculo. Então você tem isso aqui. Ó. Nessa altura do campeonato você pensa assim, poxa, tá, apareceu um módulo, então lascou tudo, porque aqui eu tenho y. Não tenho módulo de y. Mas segura. Segura que você vai ver o que vai acontecer. Eu posso pegar isso aqui por sua vez e dividir todo mundo por esse cara aqui. Ó. Então eu vou ter 0 dividido por isso. Tá? Eu estou admitindo aqui, né? xy diferente de 0, 0. Por isso eu estou dividindo. Então você vai ter aqui módulo de y sobre raiz de x2 mais y2 menor que ou igual a quem? 1. Né? Porque eu dividi por esse cara a desigualdade dupla. Né? A gente fala dividir, mas o certo seria dizer, né, multiplicando pelo inverso desse troço aqui. Mas tipo, isso aí é um preciosismo desnecessário. Tá? Não precisa ficar fazendo, né, detalhando tanto assim. Então veja bem, aqui eu posso pegar, né, e fazer o seguinte, eu posso, esquece essa parte aqui, tá, por enquanto, né? Então você pode até fazer o seguinte, ou melhor, carrega, não tem problema não, vamos carregar, depois no final você vai ver que não vai. Então continuando aqui, eu tenho 0 menor que ou igual a quem? Vou usar isso aqui, ó, módulo de y, aqui eu vou escrever, ao invés de deixar a raiz, eu vou fazer assim, módulo da raiz de x quadrado mais y quadrado menor que ou igual a 1. Tá claro? Isso daqui, por sua vez, eu tenho uma propriedade de módulo que diz para mim assim, ó, módulo de A sobre módulo de B. É módulo de A sobre B. Tá vendo? Isso é lá do pré-cálculo também. Então aqui eu vou aplicar aquela propriedade aqui. Eu vou ter, ó, módulo de y sobre, né? Aqui eu esqueci de botar o 0 aqui, né? Então aqui 0 menor que ou igual ao módulo de y sobre raiz
raiz de x2 mais y2, que é menor que ou igual a 1. Tá? Mas você nota que essa parte aqui, né, ela já diz para mim uma coisa que eu queria, né, que a minha função g é uma função limitada. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Módulo da g de xy é menor que ou igual a 1 para todo xy pertencente ao R2 menos o 0, 0. Tá? Então, isso daí é verdadeiro, né? A minha condição, essa condição aqui, né, seria minha condição 2i, tá? Que eu afirmei e acabei de provar. Conclusão. Conclusão. Temos por I, 2i e o corolário do teorema do confronto, tá? Se tu quiser escrever lá teorema do anulamento, de repente esse é o termo que o professor usa, né? Corolário teorema do confronto, que o limite de y3 sobre raiz de x2 mais y2, quando xy tende a 0, 0, é igual ao limite quando xy tende a 0, 0, de quem? De y2 vezes y sobre raiz de x2 mais y2. Tá? Então aqui você tem uma que tende a 0 e você tem uma que é limitada. Tá? Então você tem um produto de uma que vai para 0 por uma limitada, a resposta é 0 para esse limite, tá bom? Lembrando novamente, não escreve limite de y² vezes o limite disso. Não faça. Escreve isso, desse jeito aí, tá bom? E com isso daí, você matou, resolveu o item B, tá bom? Então, fica atento, pratica bastante isso aí, porque é um troço meio chato, tá? Eu sei, quando eu estudei isso também, eu achei um saco. Eu achei meio enjoado, porque você tem que ficar trabalhando com desigualdade, isso não é muito tranquilo na matemática não, tá bom? Então um grande abraço para todo mundo, que Deus abençoe a vida de cada um. Valeu!